Esse vídeo nós vamos analisar a primeira carta de Pedro, o capítulo 1. Depois vamos fazer cada capítulo na sequência. Então vamos iniciar aqui, 1 de Pedro, capítulo 1. Diz assim: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecer a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. O apóstolo Pedro, então, fala que as congregações, espalhadas, a congregação, na verdade, de Cristo, que existe apenas uma congregação de Cristo, mas ela se espalha em vários e vários lugares, como mencionou aqui. No caso, o apóstolo Pedro falou especificamente aos que estavam em Ponto, Galácia, Capadócia, Éfeso e Bitínia. Lógico que nós entendemos que a carta de Pedro ela é importante para todos nós hoje no mundo. Então, essas palavras aqui que nós vamos aprender do apóstolo Pedro vai servir para todos nós. Quando ele se chama de apóstolo de Jesus Cristo, a Bíblia Amplificada, ela faz o seguinte comentário, um mensageiro especial de Jesus. Então, Pedro realmente era um mensageiro especial de Jesus Cristo, Ele serviu o propósito da pregação das boas novas a respeito de Cristo Jesus no primeiro século. Ele ajudou muitas e muitas pessoas a aprender a respeito de Jesus. Ele começa a carta falando que aqueles foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus Pai. Pedro fala da escolha. E ele fala também da predestinação. O Pai tem o poder de escolher aqueles a quem vai ser co-herdeiros de Cristo. O Pai ele tem essa presciência. De antemão ele já conhece, já sabe exatamente todos os que serão salvos, os que foram consagrados por meio do seu Espírito. E o resultado que acontece na vida de uma pessoa que recebe o Espírito de Deus é tornar-se o povo dedicado de Deus. Ok, quando nós nos tornamos povo dedicado de Deus, o objetivo é obedecer a Jesus Cristo e nos purificar por meio do seu sangue. Tá vendo que esse processo cristão, Pedro já coloca nas suas primeiras palavras aquelas pessoas ali? Como nos tornamos povo de Deus, nos purificamos pelo sangue do Cristo e recebemos de Deus a bendita graça e paz que os cristãos sempre falam com o coração cheio de amor quando falam da graça e da paz de Deus, que é algo que excede todo pensamento, de acordo com o apóstolo Paulo. Louvemos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, todos nós temos obrigação de louvar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. YHWH. Todos nós temos este dever, como o apóstolo Pedro falou. Por causa de sua grande misericórdia, ele nos deu uma nova vida. Nova vida. Quando nos aproximamos de Jesus Cristo, nós percebemos essa nova vida. Quando entendemos o chamado, o propósito de Deus na vida de cada um de nós,
nós percebemos essa novidade de vida. Ou seja, a nossa vida anterior ela é totalmente descontinuada para que possamos viver uma nova vida. E essa nova vida, ela só é possível por meio da ressurreição de Jesus Cristo, como cabeça do seu corpo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Por meio da ressurreição do nosso Senhor Jesus, nosso coração está cheio de esperança. E essa esperança vive em nosso coração e nos faz perseverar as provas, as dificuldades. Aí o verso 4 diz: Pois esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Todos nós, né? Nascidos de novo, como a Bíblia Amplificada disse. Nós esperamos sim essas ricas bênçãos que vão ser alcançadas quando o Pai, né, ele nos abençoar com as ricas bênçãos guardadas desde a fundação do mundo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor, não pode se estragar, nem ser destruída. A vida que havemos de viver não é no céu, mas ela está guardada nos céus hoje, com o nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, em Colossenses, diz que a vida que nós havemos de viver está escondida com Cristo nos céus, né? Então está guardada com Cristo nos céus, porque o nosso Senhor Jesus hoje mora no céu, vive no céu, e está com o Pai nos céus. Mas quando ele vir à terra, ele vai trazer a recompensa com ele, de acordo com Apocalipse 22. E ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Aí Romanos diz: vida eterna aos que estão buscando glória e honra e incorruptibilidade pela obra e perseverança no que é bom. Mas os que são briguentos, né, vai ter temor e ira e tribulação sobre todos aqueles que não guardam as palavras de Deus. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Então, a nossa esperança está guardada nos céus com o Mashiach. Ela não pode perder seu valor, não pode estragar, não pode ser destruída, não pode ser manchada. Está lá com ele, está no lugar mais seguro. Por isso que ele falou: persistir em guardar os tesouros nos céus, onde a traça, a ferrugem não consome e onde os ladrões não arrombam e furtam. Pois onde está teu tesouro, ali está teu coração. Ou seja, o coração do cristão está com Yeshua, com nosso Senhor Jesus Cristo nos céus. Ok? Não nas coisas da terra, mas nas coisas que virão do céu, o nosso Rei. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronto para ser revelado no fim dos tempos. As bênçãos são para nós. Pedro estava falando para vocês, aqueles da Capadócia, né? Mas também aplica-se a nós. As bênçãos estão relacionadas com a fé, pois ninguém que nele não ter sua confiança, sua fé, poderá herdar essas promessas. Elas estão guardadas pelo Espírito Santo de Deus, o poder de Deus. Uma das manifestações do Espírito é poder. E o objetivo dela é a salvação. Só que ela só vai ser revelada no fim dos tempos. A glória que nós vamos receber no vindouro futuro novo mundo, nova ordem, ela não pode ser discernida hoje. Não podemos entender plenamente a capacidade, a largura, o comprimento, a extensão dessas bênçãos, dessa glória, pois ela será revelada no fim. Não é no começo do milênio, é no fim desse sistema, quando o nosso Senhor Jesus aparecer. Alegre-se, pois, por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo,
por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Pedro reconhecia que, apesar de nós termos a nossa esperança assegurada num lugar que jamais um homem pode acessar, que é nos céus, junto com o nosso Rei, é possível que fiquemos tristes por causa de muitos tipos de provações que nós estamos talvez passando. É algo que é bem claro na mente dos apóstolos, na mente do próprio Deus. Embora tenhamos a esperança, que é maravilhosa, incomparável, as coisas que passam em nossas vidas podem nos fazer ficar tristes, talvez até tirar o olho da esperança por alguns minutos, alguns períodos da nossa vida, porque nós podemos nos concentrar nas provações, nas dificuldades. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Então a provação ela tem um objetivo. Deus ele permite essas provações para mostrar e provar para nós mesmos, porque ele já sabe, que a nossa fé é verdadeira. Quem espera, mesmo em provação, nas promessas de Deus, ele vai ser aperfeiçoado diariamente. Aí entra o papel do sumo sacerdote, Jesus Cristo, em nossas vidas. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Malaquias, no capítulo 3, lá disse que Jesus vai vir como fogo para purificar a casa de Israel, ou os seus. E ele também é como sabão do lavador, para nos limpar. E em Apocalipse capítulo 7, versículos 13, 14, por aí, o apóstolo João recebe uma resposta do anjo, falando que os que saem da grande tribulação vão estar lavados com o sangue de Jesus Cristo. Por isso, essas provações que passamos agora é uma oportunidade para podermos ser purificados, pois até o ouro, para ser purificado, precisa passar pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que ouro, prata, bronze, mais do que qualquer coisa, precisa ser provada para que continue firme. Então, se a gente não for provado, a nossa fé, a tendência é ela diminuir. Entende o que o apóstolo Pedro está falando aqui? E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Viu? A aprovação, ela não é agora. A glória não é agora. A honra não é agora. Essas coisas serão reveladas quando Jesus, o Messias ungido, for revelado. Revelação, Apocalipse. Ato de tornar descoberto, exposto, uma revelação de verdade. Instrução. Então, manifestações, aparecimento. Então a glória vai ser revelada quando Jesus aparecer, ou ser revelado. Vocês o amam, mesmo sem terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Por que o apóstolo Pedro fala isso? Ele acabou de falar que a glória e todas as coisas boas virá quando Cristo aparecer. E agora ele fala que neste momento a gente não consegue vê-lo. Mas mesmo assim, nós amamos, mesmo sem conhecê-lo fisicamente, mesmo sem poder vê-lo. É o que faz todos os verdadeiros cristãos. Amamos nosso Rei Jesus Cristo. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever.
Essa alegria que temos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é tão grandiosa que não dá para se explicar. É somente a experiência pessoal para poder descrever. Então não tem como você dizer isso para outra pessoa. Como que é essa alegria gloriosa de conhecê-lo, de amá-lo? Mas o seu relacionamento com ele, né, vai encher teu coração e você vai entender exatamente o que é isso. Aí Pedro fala: vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. A nossa salvação, ela só é possível por causa da fé que possuímos. É aqui que entra a fé. Na discussão fé sem obra é morta, como o Tiago falou, muitos não levam em consideração a importância da fé em Jesus. Claro que a fé ela induz boas obras, mas se a pessoa não tiver fé em Jesus como seu Salvador, ele não pode receber a salvação. Foi a respeito dessa salvação. Qual salvação? A salvação que Jesus traria. Que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Era da vida dos profetas, a preocupação dos profetas era se questionar a respeito desta salvação. Opa. Muitos dos apóstolos, quando começaram a entender a respeito de Jesus, se alegraram a respeito dessa salvação, porque eles entenderam que os profetas falavam a respeito dessa salvação, que era Jesus Cristo. Muitas das coisas a respeito do Cristo está mais revelado nos profetas do que nos quatro evangelhos. Quem lê os profetas com atenção vai perceber que existe mais de Jesus no Velho Testamento do que no Novo Testamento. Porque tudo que Jesus Cristo fez no Novo Testamento já estava predito no Velho Testamento. E essas coisas que eu estou falando é que as pessoas conseguiram relacionar. Tem muitas passagens bíblicas que falam a respeito do Cristo que as pessoas ainda não discerniram. Por exemplo, Mateus, João, eles fazem algumas aplicações de Jesus ao Velho Testamento, aos profetas. Mas são poucas. Existem muitas e muitas outras referências que eles não fizeram, que Deus deixou para nós fazermos. Como os apóstolos mesmo, alguns fizeram. Então, os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês. A respeito dessa salvação, Jesus Cristo, pregado no madeiro, foi falado pelos apóstolos, pelos profetas e vivido pelos apóstolos. E hoje nós, que não estamos no tempo dos profetas nem dos apóstolos, vivemos pela fé. E procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Então, eu achei interessante essa parte, o Espírito de Cristo que estava neles. O Espírito de Cristo é o Espírito de profecia. Apocalipse fala que todos os profetas falaram a respeito de Cristo. Falar de Cristo é que inspira o profetizar, ou falar de Jesus é todo o princípio da profecia. Tanto é que em Gênesis 3,15 fala sobre a semente, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre teu descendente e seu descendente. Então, o descendente, Cristo, né, é a profecia central da Bíblia.
Deus resolve todos os problemas que foram surgidos na humanidade por meio de seu Filho. E isso desde o início da criação. Apocalipse fala também que isso foi antes da fundação do mundo. Deus já tinha resolvido o problema da humanidade. E Cristo já tinha morrido até. Desde o princípio do mundo já estava morto, a bem dizer, por causa do pecado da humanidade e por causa do amor de Deus à humanidade. Eles procuravam saber que tempo isso ia acontecer. E o Espírito de Cristo imputava neles os sofrimentos que teria de suportar. Por isso que Isaías 53, o profeta, ele escreve de uma forma tão linda a profecia, que parece que o profeta não está escrevendo a respeito dele. Parece que ele está assistindo o sofrimento e narrando o sofrimento. De tão perfeita que é a descrição do apóstolo em Isaías 53. E depois que esse sofrimento se deu, a glória ela foi revelada. Porque quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou não somente sozinho, né? Ele ressuscitou e ressuscitou toda a sua congregação numa novidade de vida, como já foi mencionado. É uma coisa profunda de entender. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para benefício deles. Então, aquele trabalho que os apóstolos receberam dos profetas, os profetas trabalharam a favor dos apóstolos e a favor de nós. O benefício do sacrifício de resgate de Cristo, né? Ele, com certeza, os apóstolos terão sua parte em tudo isso, né? Porque eles foram fiéis a Deus, mas é algo que é direcionado a nós. Os mensageiros do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades, as verdades a respeito de Jesus. Essas são as coisas que até os anjos gostariam de entender. Os propósitos de Deus foram revelados com o tempo e nem os anjos tinham percepção clara do que significava aquelas coisas. Mas quando as coisas foram acontecendo, eles foram entendendo. E ainda há muitas coisas que eles ainda não entendem, mas eles estão curiosos de entender. Portanto, estejam prontos para agir, continue alertas e ponha toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Cristo Jesus for revelado. Que conselho maravilhoso! Já que nós sabemos de todas essas maravilhas que é dedicada a nós, devemos continuar alertas. Colocar em Cristo, nosso Senhor e Rei, toda a nossa esperança. Colocar nossa mente na bênção que será dada a nós quando Cristo for revelado, quando ele aparecer. Esta é a esperança do cristão. Nós não esperamos uma vida boa agora, uma vida sem problemas, uma vida cheia de prazeres. Não. Nós esperamos nosso Senhor Jesus com o que ele trará quando ele for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominadas por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Infelizmente, no processo de revitalização espiritual e no processo de mudarmos a nossa personalidade, revestir-nos da personalidade do Cristo, acontece que muitos cristãos, infelizmente, eles não conseguem deixar o Espírito de Deus dominar suas vidas, mas, ao contrário, são dominados pelos desejos que tinham quando eram ignorantes. E esses desejos fazem com que essas pessoas não consigam se transformar na personalidade do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, ele fala que o desejo da carne mata a pessoa pelo Espírito, mas a mortização da carne e a vida pelo Espírito faz a pessoa se tornar filho de Deus. O apóstolo Pedro,
nessa passagem, ele está falando exatamente o que o apóstolo Paulo falou em Romanos, que pela esperança que temos no nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, não devemos deixar que nossos pecados e nossos desejos nos dominem, pois a nossa esperança deve ser muito maior do que isso. Versículo 15. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que o chamou é santo. Tudo que nós devemos fazer, temos que lembrar da santidade que pertenceu ao Cristo. Cristo veio para nos chamar à santidade. Então, não é correto um verdadeiro cristão se entregar a coisas que desagradam o Espírito de Deus. Ao invés disso, devemos ser santos como aquele que nos chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Versículo 17. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Sim, todos nós devemos fazer isso. Ele que julga com igualdade as pessoas, não nós. Não é nós que devemos julgar as pessoas, as motivações, porque elas fazem, porque elas não fazem as coisas. Porque temos um Pai. E o nosso Pai é Deus. E Ele que julga, não nós julgamos os nossos irmãos. De acordo com cada uma tem feito, de acordo com o que as pessoas têm feito, Deus julga as pessoas pelas suas ações. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na Terra, o que a gente tem que fazer? Tenha respeito a Ele, ao Pai. Já que é Ele que julga, já que é Ele que conhece, já que é Ele que é o Pai, a gente tem que respeitá-lo. Como a gente respeita, né? Está acostumado a respeitar os pais carnais, né? Os filhos respeitam os pais. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram de seus antepassados. A vida que os nossos antepassados, Adão e Eva, nos deu é uma vida de inutilidade. Nascer, envelhecer, procriar, adoecer e morrer. Esse foi o preço, né, que nós recebemos. Nós herdamos deles. É disso. Este preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou prata. Então, o que nós recebemos de Jesus, ele não perde seu valor, como que recebemos de Adão e Eva. Porque o que nós recebemos de Adão e Eva é uma vida curta, fadada ao fracasso, à dor e ao sofrimento. Mesmo quando somos felizes, né, ainda passamos por momentos tristes. Vocês foram libertos ou libertados pelo precioso sangue de Jesus, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. A libertação do pecado que Adão e Eva nos trouxe por meio da desobediência foi quebrado no sangue do madeiro do cordeiro, que não tem mancha, não tem mácula e que traz paz. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo. Como eu já tinha falado, Deus é tão amoroso na sua presciência, antes da criação do mundo, ele já tinha resolvido o problema da humanidade. E foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Nesses últimos tempos, quem? Jesus morrendo no madeiro. Foi revelado por quê? Porque ele estava no céu. Ninguém sabia. Ninguém conhecia. Ninguém sabia que Deus tinha filho. Quem imaginaria que Deus tinha um filho? Quem imaginaria que o Filho de Deus viria para morrer por nós? Quem imaginaria que o Filho de Deus se tornaria carne e osso e sofreria todos os maus tratos do mundo para nos libertar de nossos pecados em nossos benefícios? Mas ele, nos últimos dias, foi revelado para a nossa salvação. Por meio dele, vocês creem que Deus o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. É uma coisa que nós temos que entender. A fé que nós temos em Cristo está firmada em Deus, porque Deus que ressuscitou Jesus. Esse nosso Deus, ele ressuscitou Jesus. Então, se nós temos fé em Yeshua HaMashiach,
é porque nós acreditamos em Deus, porque Ele ressuscitou Jesus. Se Ele não tivesse ressuscitado Jesus, nada feito, nada seria capaz, nada teria acontecido. Quando falamos Jesus, Jesus, né? Não estamos desqualificando o Pai. Na verdade, estamos glorificando o Pai, porque foi o Pai que exaltou o Filho por meio da ressurreição. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, a purificação ocorre pela obediência à verdade. O que significa isso? A verdade é um sistema de normas que um grupo religioso definiu? Não. A verdade é Cristo. Eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Pedro está falando ainda de Jesus. Somos purificados pela obediência a Jesus, a verdade. E agora que já tem um amor sincero pelos irmãos na fé, Jesus Cristo veio para nos ensinar a lei do amor, que é a maior lei que existe. A Torá, que é escrita em nosso coração, ela diz a respeito do amor aos nossos irmãos. Agora que temos este amor, amem uns aos outros com todas as forças e com todo o coração puro, pois vocês, pela vida eterna, pois vocês, pela viva... Não. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Olha só essa versão. Pois foram regenerados. A palavra aparece no original aqui, é regenerados. Aqui, ó. Depois que fomos regenerados, recebemos um novo nascimento. Porque quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, a humanidade degenerou. Quando nós aceitamos a nossa reconciliação de Deus por meio de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Rei, somos regenerados. Temos um novo nascimento. Ele falou isso com Nicodemos. Todo aquele que nasce do Espírito pode entender tais coisas, mas quem não nasce do Espírito não pode entender tais coisas. Nicodemos perguntou: como um homem velho pode nascer de novo, voltar a ele para a barriga da sua mãe? Aí ele perguntou para Nicodemos assim: você é instrutor da lei em Israel e não sabe dessas coisas? Se falo coisas carnais e você não entende, imagina quando falar coisas espirituais dos céus. Então, o nascimento, o novo nascimento, é uma coisa que poucas pessoas compreendem, porque são carnais. Pessoas carnais não podem entender coisas espirituais. E o novo nascimento é uma particularidade de todo cristão verdadeiro, pois nos tornamos como filhos de um Pai que é imortal. O nosso Pai, ele jamais morrerá. O Filho morreu, o Pai é imortal. E tornamos filhos do imortal quando colocamos nossa fé e confiança na forma em que ele decidiu resolver os problemas com a humanidade. Yeshua HaMashiach, nosso Senhor. Versículo 24. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como erva de campo, e a grandeza deles é como a flor da erva, e a erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe a vocês. A palavra que dura para sempre, o Evangelho trouxe para nós. Qual é a palavra que dura para sempre? Yeshua HaMashiach. A palavra, o verbo de Deus. No princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Era Deus. A palavra do nosso Deus, ela é eterna. Ele morreu pelos nossos pecados e foi levantado de forma imortal e glorificado para jamais morrer novamente e trazer muitos filhos à glória. Embora a humanidade seja como a flor do campo, que hoje nasce e amanhã seca e cai ao chão, todos aqueles que têm fé na palavra de nosso Senhor, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe que tem a possibilidade de se tornar filho do Deus eterno, do Deus poderoso que nos trouxe a luz.
E esta palavra, que é eterna, que jamais passará, o Evangelho trouxe para nós. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que essas palavras do apóstolo Pedro possam nos ajudar a continuar fiéis à nossa esperança. O que podemos tirar de proveito deste capítulo 1 de 1 de Pedro? Temos uma esperança maravilhosa que nos foi dada por meio do Filho de Deus, e por meio dessa esperança nos livramos de todo tipo de pecado, de todo tipo de desordem e nos submetemos ao Pai para vivermos para sempre como filhos da justiça.